Hoje eu acredito que o Senhor vai trazer um pouco de base para vocês, sobre esse nível de restauração que nós estamos vivendo, mas essa restauração voltada para a igreja, para a atuação da igreja, como se mover dentro aqui do corpo de Cristo. Porque apesar de nós estarmos aprendendo muito sobre a restauração das festas, apóstola, como aplicar isso daqui na nossa vida, como ser igreja com tanto conhecimento. Ai, troca mesmo, muito obrigado. Esse também. Como aplicar, né? Como se tornar funcional. E quando a gente vai esmiuçando as formas de atuação dentro do corpo de Cristo, a gente vai entendendo quem é quem. Entende? A gente começa a entender o papel do outro aqui no corpo. Aí você não vai exigir de mim aquilo que não é da minha identidade. Eu não vou exigir de você aquilo que não é da sua identidade. Gente, isso é libertador. Isso é libertador. Porque quando nós conseguimos entender a posição de cada um dentro do corpo de Cristo, as coisas se tornam mais leves. As coisas se tornam mais tranquilas. Vou dizer uma coisa para vocês. Uma das maiores dificuldades da restauração apostólica, eu já vou iniciar com essa manga. Uma das maiores dificuldades da restauração apostólica é os apóstolos que antes eram pastores, porque só existia pastor, não é isso? Antes da restauração, você conhecia apóstolo? Antes de iniciar a restauração? Não. Você conhecia só o apóstolo Paulo, Pedro, Filipe, não era? Antes da restauração iniciar, você conhecia profetas? Só Eliseu, Elias, os profetas Jeremias, os menores também, não é isso? Antes da restauração começar, você conhecia quantos mestres de ensinamento? Quantos evangelistas? João Batista, evangelista. Então, a gente recebe os modelos dentro da Escritura e daí não sabe como atuar. Porque toda a incumbência do corpo de Cristo foi dada ao pastor. E antes de nós sermos ungidos apóstolos e ter o nosso ministério apostólico liberado, nós éramos pastor. Não é isso? E aqui é uma das maiores guerras para nós. Porque a igreja que nós cuidamos, as pessoas a qual nós discipulamos, mentoreamos, pastoreamos, apostolamos, essas pessoas, elas não vão querer dividir o apóstolo delas, que é o pastor, que é o pai espiritual, que é o mentor, com ninguém. Como assim? Uma data tão importante, você não está aqui, essa pessoa não me ama. Você não gosta de mim, você não dá o valor que eu mereço, porque... Mas você não consegue entender que o propósito do seu apóstolo é mais amplo do que esse território aqui. A partir do momento que você recebe uma liberação apostólica, que você recebe uma unção apostólica, você não é mais pastor. Entende? Então nós vamos trabalhar os 5 ministérios, e você vai precisar entender. Por que eu estou começando por apóstolos? Porque esta noiva, esta igreja, esta casa, ela recebeu o apostolado. Amém?
essa noiva, essa igreja, ela foi introduzida na restauração apostólica, ela saiu do pastoral, ela saiu e ela entrou na restauração. Na restauração dos 5 ministérios. Amém? Anote aí. Restauração, restaurando os 5 ministérios. O que significa isso? Você precisará entender que você agora não tem mais um pastor e uma pastora. Você tem um apóstolo e uma apóstola. E agora? Quem poderá nos defender? A gente, desculpa, não podia perder essa. Boa demais essa. O Senhor vai nos defender. Gente, é muito difícil. É muito difícil. Eu vou te dizer, eu estou fora. E já está claro que eu não volto, né? E as guerras são inúmeras. Eu tenho filho chorando em tudo quanto é canto, bravo. Quando eu chego, primeiro eu tenho que resolver todas as guerras. Me abandonou, não me ama, não sabe o que é cuidar de filho, não sabe. Filhos espirituais. Primeiro eu apanho um monte, com cara feia, com desonra, com tudo que você pensar. Aí é o ponto de eu chegar e falar assim: eu estou pregando o evangelho. Deixa eu apostolar em nome de Jesus. Amém? Até entender isso, eu... Tem perebento? Queridos, não. Na teoria é fácil. Na teoria tudo é fácil. Eu tenho filhos muito maduros. Na teoria é fácil, mas quando você fica sem o pastor, sem a pastora que te liga de manhã, te liga no outro dia, te atende 3 anos, pelo menos 3 vezes na semana, 2 vezes. Quando você tem isso e você perde, ué, o que é isso? Ah, tá. Ah, como que é isso? Então, na teoria é fácil. Não, eu tenho apóstolo. Eu quero ver daqui 3 meses. Eu quero ver quando sou apóstola e seu apóstolo estiver cumprindo a missão apostólica. Eu quero ver quem vai ser o primeiro que vai se levantar aqui e falar assim: abandonou. Eu estou passando a maior dificuldade da minha vida. Eu ouço isso. E vocês não estão aqui, só quero oferta. Oi? Os anos de oração, de atendimento, de renúncia, de cuidado, os 7 dias dentro da casa da pessoa, cuidando dela, dos filhos, do gato, do cachorro, do avô, do bisavô, do tataravô, são esquecidos. É jogado no mar de esquecimento. Você acredita nisso? E você só vai lembrar que você tinha uma conta para pagar e o teu pastor não estava lá para te orientar como fazer. Gente, terrível. Ser filho de apóstolo não é para qualquer um. Não é. Gente, tem mensagem me enviada para o meu apóstolo e tem mais de 20 dias sem resposta. E talvez nunca vai me responder. Passou. E daí eu vou fazer o quê? Você precisa amadurecer para entender isso. Você não é amado ou deixado de amar, de ser amado, porque eu não consegui responder você no momento que você me mandou mensagem. O meu amor é incondicional, o amor de Cristo. Amém? Não tem o que você faça. Te amo igual. Agora, isso não quer dizer que se você fizer muitas coisas, eu vou continuar do seu lado. É óbvio que não. Não vou mesmo. Não.
Não, tem limite para tudo, mas o amor é incondicional. Vou continuar te amando, só que eu te amo. Fica longe, em nome de Jesus, né? Brincadeira. Você consegue entender? Nós vamos entrar numa área dolorosa, mas precisa ser trabalhada aqui. Precisa. Nós só conhecemos a igreja pastoral. Todos os dias meu pastor está à minha disposição. Meu servo. Ora por mim. Estou com problema em casa. Estou com dificuldade. Vou batizar meu filho. Vou apresentar o neném que nasceu. Não, a apóstola, não, você viu? A apóstola não me ama. Não, apresentou o filho de todo mundo. De todo mundo. Na minha vez, eu que não podia ter filho, que fui honrada por Deus. Chegou na minha vez, viajou. Gente, não, isso é tudo real. Na teoria não tem nada disso. Na prática, você fala, não acredito nisso, não. Cadê você, apóstola? Cadê você? É o que se cumpriu, bem diferente. A teoria está todo mundo maduro, curado, sarado. Nós temos apóstolos. Uau, minha apóstola foi ungida, meu apóstolo foi ungido. O que nós vamos fazer agora? Tá vendo aí, né? O que é um apóstolo? Eu vou começar pelo apóstolo. Por quê? Porque qual é a função do apóstolo? Não, a função do apóstolo é cuidar de mim, da minha casa, da minha igreja. A função do apóstolo é me ajudar com tudo, meus filhos, tudo. Entendeu? Não é? A função do apóstolo é outra e nós vamos trabalhar, começar por ele, tá? Levante sua mão assim. Quantos dedos tem aqui? 5. Quantos ministérios? 5. Quem é seu apóstolo? Só um. Amém? E aqui tem mais 4. Pega esse copo. Vou pegar só com esse, tá? Só com esse aqui, tá bom? Dá? Não? Vou pegar com todos. Peguei? Ok. Agora corta esse. Fica com esse. Pega espada? Não? Se não pega espada, não faz guerra. Tem como pegar a espada sem o polegar? Não. Igreja pastoral, igreja apostólica. Entenderam aqui? Igreja pastoral, igreja apostólica. Vocês precisam entender a identidade desse ministério, a identidade do pai e da mãe espiritual de vocês, a identidade do apóstolo que está sobre eles, a identidade dos apóstolos. Quando você entender o que é ser um apóstolo, você vai começar a olhar para ele com outra visão. E quando você for apóstolo, aí você vai entender o que é ser apóstolo. Aí você vai entender. Aí você pergunta, Deus, por quê?
Quais são os apóstolos da Bíblia que vocês conhecem? Não. Gente, é de casa. Ela falou Paulo de novo. Não. Estou falando que ela está sem microfone. Vamos lá. Paulo, Pedro, João, Tiago. Não. Fala. Tiago. Quem mais? André. Felipe. Lucas. Ok. Eu vou começar pedindo para vocês, se vocês se recordam da morte dos apóstolos. Bíblica. Vamos falar de mortes mais conhecidas. João. Paulo. Pedro. Estevão. Quem mais? Vocês se recordam dessas mortes? Se recordam? Terrível. Eu quero falar de João, o que recebeu a revelação de Apocalipse. Amém? João foi abandonado em uma ilha. Então já não recebe revelação junto com a comunidade. Já não recebe. É um momento de reclusão, sofrimento, dor. João, apóstolo, ele foi colocado dentro de um tacho de óleo fervente. O que você imagina que é ser apóstolo? Vamos desromantizar. Amém? Vamos tirar o romance hollywoodiano, as histórias, as fábulas, e vamos para a Bíblia. Porque os apóstolos que nós estamos falando é dos apóstolos das Escrituras. Os apóstolos de Cristo. Primeiro passo, você vai precisar desromantizar, que ser apóstolo não é festa. Nossa, mas eles viajam. Nossa, mas eles... Você viu como que é? Como que eles são respeitados? Como eles são honrados? São não, queridos. Tem 5 lugares, 1 te honra, 4 te rebenta. E lógico que uma cidade tem mais que 5, né? Ministérios, né? Tem várias placas, várias. E eu não estou falando isso daqui nem profetizando e nem declarando isso não. Em nome de Jesus está repreendido. Estou te falando uma verdade. Um nível de... E tudo que um apóstolo faz é pouco. Porque ele espera do apóstolo que ele seja profeta, que ele seja evangelista, que ele seja pastor e que ele seja mestre. E sim, é verdade, o apóstolo pode ou não fluir nos 5 ministérios. Pode ou não. Apóstolo é apóstolo, mas ele toca os outros ministérios. Ele pode atuar como pastor, cuidar, libertar, ensinar, ministrar, tirar carrapicho, fazer um batismo, fazer uma apresentação, fazer um velório, fazer... Mas o apóstolo não fica em um lugar. Anotem. Em nome de Jesus. Desculpa ser portadora de notícias boas.
Um apóstolo não fica em um lugar. Um apóstolo entregou a vida para Cristo, e pode ser que Cristo te queira em Goiânia, e pode ser que Ele te queira na África, pode ser que Ele te queira em Rondônia. Tchau para você, porque eu já passei por lá. Pode ser que Ele te queira no Mato Grosso, no Rio de Janeiro. Um apóstolo não fica onde ele quer. Se ele ficar onde ele quer, ele sofre danos. O apóstolo, ele é ungido para envio. O apóstolo é estabelecido por Cristo para as nações. Apóstolo não é pastor. Olha para a apóstola de vocês. Por favor. Chega mais para cá. Olhem para ela. E olha, eu vou te falar, vocês podem abençoar o ministério ou vocês podem prender. Não façam isso com a apóstola de vocês. Não façam isso. Não façam isso. Porque se você vier nessa igreja por conta da Eliane e do Edson, você está arrebentado. Porque eles virão aqui também servir vocês, mas não quer dizer que eles ficarão aqui. De manhã, tarde e noite. Na teoria tudo é assim. A apóstola me treinou para isso. Nós somos treinados. Estou falando com causa. Na prática, os mais maduros dão mais trabalho do que as crianças. Porque as crianças estão chegando. Gente, eu não acredito. Você está assim. Não liga, não procura, não fala. E está ferido, chorando, falando mal pelas costas. Não, e contaminam uns 10 a volta. Quando você chega no lugar, uma paulada aqui, outra ali, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Primeiro você se rebenta, daí você vai se recompor. Você vai se recompor para daí você ir ministrar. E pode ser mais leve, pode ser assim, você chegou! Glória a Deus que Deus permitiu você estar aqui. Obrigado, Senhor, por ter liberado a apóstola de estar aqui. Pode ser assim. Ou pode ser assim, rufando o pau como um enviado do cão. E nós podemos escolher. Por isso que essa aula de ministério é muito importante. Você precisa saber o que é um apóstolo. Você precisa saber o que é um profeta. Você precisa saber o que é um mestre. Você precisa saber o que é um evangelista. Você precisa saber o que é um pastor. O que pastor faz? Imagine, cadê? Tem um cajado aqui? Imagine um cajado. Imagine um cajado. Cadê? Aqui. A apóstola é uma graça, né? Meu cajado tem 3 pernas. Fica esperto. Imagine, o que o pastor faz? A ovelha, bé, para lá, o pastor, aqui, ó, caminho, não é? É assim ou não é? A ovelha indo para lá, para cá, ó. Hoje nós vamos para aquele pasto lá, ó. Hoje nós vamos tomar aquela água lá, ó. Todos nós vamos comer aquele alimento, beber aquela água, vamos para cá? Pastor, é isso? O pastor vai lá e tira do buraco, do brejo. O pastor vai lá e tira berne. De tanto ouvir palavras ruins, berne, carpício,
espreme, berne que já está profundo. O que mais? Tosqueia, tira a lã, deixa arrumadinho, limpinho. Lã é ruim? Não, mas tem que tosquear. Né? Dói. Unge, sabe para quê que o pastor unge? Põe óleo na testa? Para não vir, não entrar nas narinas, na boca e no ouvido. Espiritualmente está falando dos sentidos espirituais. Então o pastor faz isso. Mas nós aprendemos como igreja que pastor prega. Posso ser pastor, eu não conheço tudo, não sei a Bíblia de ponta a ponta, não fiz teologia, não fiz Howard. O que mais que eu não fiz? Não falo bem, não estou capacitada, não sou a mais bonita da igreja, o mais belo, eu não sou mais rico. Não posso ser pastor. Quem vai? Não tem igreja. Quem vai me ouvir? Pastor não foi chamado para pregar? Pastor foi chamado para cuidar? Eu já vou para a Bíblia, estou dando spoiler. Você está confundindo com o mestre, que não cuida de ovelha, mas que ensina, porque nasceu com um dom especial de Deus, de revelar aquilo que os demais não revelam. Essa aula é libertadora. E aí, queridos, nesse momento aqui, de entender o que um pastor faz, nós vamos entender que o apóstolo, ele faz tudo, ele ensina, ele cuida, ele tira do brejo caído, ele tira os carrapatos, ele tira os pulgão, ele tira os berne, ele busca de volta, ele canta, assobia, chupa cana, tudo ao mesmo tempo. Canta, assovia e chupa cana ao mesmo tempo. Imagina. Por que ele faz tudo isso? Ele toca. Amém? E o profeta? O que o profeta faz? Não, o profeta conhece tempos e estações, o profeta conhece as letras hebraicas, conhece o significado de cada cor do arco da aliança, conhece todos os dias da semana. Não. O profeta acessa e traz para a igreja. Quem estabelece é o apóstolo. O profeta acessa, mas não faz. Quem faz é o apóstolo. Ele é que estabelece. Não é dons e nem conhecimento que te dá como... eu sonho. Não quer dizer nada que você é profeta. Pode ser que você tenha um dom. O Senhor me revela, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Pode ser que você tenha um dom. Para você ser profeta, para uma pessoa ser considerada um profeta, ela tem que ter algumas atuações. E nós vamos trabalhar elas. Quais são as atuações de um profeta? Expõe a vida dos irmãos e fala que está em pecado. E dá com o dedo na cara e fala, se hoje não se arrepender. É assim? Não. Profeta é quem revela o CPF da pessoa. E as dívidas. É? Não. Essa casa tem profeta. Sonhei e aconteceu. Ia acontecer se sonhasse ou não, querido. Ai, Jesus. Quem é o profeta?
Quem leva a igreja ao arrependimento? Quem leva a igreja de volta para Cristo? Analisem os profetas da Escritura. O que Elias falava? O que Jeremias fazia? O que Eliseu? O que? Profetas. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Profeta. Traz de volta para Cristo. Então a igreja que está se perdendo, profeta, apóstolo, é o seguinte, o senhor está dando uma direção. Profeta não faz o grupinho de WhatsApp para falar mal dos irmãos, profeta não grava vídeo fazendo vergonha, profeta não expõe as pessoas para humilhação, para vergonha, não é isso. Não. Não pode. Profeta também libera riqueza. Então, antes de você falar que você é profeta, manifesta a riqueza. Amém? Porque tem um monte de gente falando que é profeta. Oi? Leva de volta ao arrependimento a Cristo. Estabelece financeiro, ele muda o ambiente que ele chega profetizando. E ele também traz vida. Quem se lembra de um profeta que trouxe vida? Quem que confronta a morte nas Escrituras? O profeta Eliseu. Ele diz ao morto: volta. Mais um dom também para o profeta: ressuscitar mortos. Nós temos que mudar de nível. Nós estamos no nível muito raso, acessar sonhos, ver a vida do irmão. Irmão, nossa vida só tem coisa ruim. Nós estamos caminhando para a transformação e para sermos levados ao reino e à glória de Deus. Estamos no processo. Confronte a morte. Mude as finanças, o território que você está. Profetize, declare, estabeleça. Traga a igreja de volta ao arrependimento. A Cristo. A Yeshua HaMashiach, profeta. Quantos profetas nós temos aqui nessa casa? Uma corajosa. Glória. É isso que você tem que buscar. Só que se você for para os profetas da Bíblia, você vai ver homens que faziam o que a humanidade não fazia. Homens dentro do deserto, com muito pouca roupa, né? Por sinal. Quem se lembra de Pelos? Vocês precisam ler os livros proféticos. Nós vamos ver profetas nas Escrituras confrontando o sistema Jezabel, adoração a outros deuses. Lembra? Elias? Nós vamos ver profetas comendo alimentos distintos para mudança de genética, de mentalidade e de nível de subir. Deixa eu te falar uma coisa: se você subir todos os níveis que um profeta sobe e não manifestar o que um profeta manifesta, tem alguma coisa errada? Não tem? Talvez você está perdendo tempo com a vida dos outros. Talvez você está perdendo tempo no ministério errado, fazendo o propósito de outros. Só que deixa eu te falar, você não vai dar conta do meu propósito. Você vai dar conta do seu.
Eu não dou conta do seu propósito para Deus. Eu vou me apresentar diante do meu Criador, do meu Senhor, com a minha carta, com o meu propósito. E você com o seu. Projeto e propósito estipulado, estabelecido antes mesmo da fundação, lembra? Salmo 139. Nós estamos vivendo dias muito difíceis e nós temos que trazer a igreja de volta a arrependimento. Nós precisamos de profetas. A nação precisa de profetas. O Brasil precisa de profetas. Goiânia precisa de profetas. Amém? Que se levantem os profetas. A igreja precisa de recurso, o reino precisa avançar. Mas os recursos não estão na mão da igreja. Que se levantem os profetas. E não estamos falando isso aqui como acusação. Estamos falando como apóstolos. Que conhecem a atuação dos 5 ministérios e que precisam ensinar, estabelecer e atuar. Porque para revelar CPF e pecado, nós já temos os bruxos. Nós já temos os feiticeiros. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus, que mude a esfera quando Ele chegue. Nós precisamos de homens cheios da glória de Deus, que quando Ele entrar num lugar, Ele se transforme. E se você está interessado, de verdade, em alguém que te revele, que sonhe com você, que te traga uma palavra, você ainda está com a feitiçaria no seu DNA. Você precisa renunciar à feitiçaria. A bola de cristal precisa ser quebrada. Nós precisamos de profetas que mudem a nossa nação, que confrontem o pecado, que confrontem a imoralidade. E se eu ficar sozinho na igreja? Não, fica lotado. Você está numa escola de libertadores, você está sendo libertado para libertar. Amém? É você que vai, daqui uns anos, levar esse discurso. Pastores, cuidem das vidas. Pastores, você é pastor, cuide, ligue, mande mensagem, você está bem. Pastor, cuida, pastor, manda mensagem diariamente. Pastor, manda incentivo, manda correção. E o evangelista faz o quê? Ganha vidas. Ganha vidas. O evangelista precisa ter manifestação de poder. Então tem que fazer milagres? É um dos poderes. Milagres e maravilhas são poderes. Mas você pode ganhar vidas através do seu testemunho. Eu estive num lugar ontem, e foi lindo ouvir a jovem que estava comigo falar: olha, aqui está, todas as pessoas que eu convivo, eu as trouxe, elas já estão aqui. Todas as pessoas que eu convivo, elas estão aqui. Sabe por quê? Todas as pessoas que ela convive estão lá? Testemunho de transformação. Estão vendo Cristo nela.
E você pensa que você tem que subir num carro de som, e com 2, 3 tocando tambor, e você... Não precisa nada disso. Não precisa. Unção dela, entende? Não é a minha unção, não é a sua unção, é o propósito dele, está tudo certo. É ela. Apóstolo, ganhar a vida é para todos, é verdade, a palavra diz isso, mas uns têm dons e habilidades maiores que os outros, amém? Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, atuando dentro do corpo de Cristo. Por isso, queridos, que nós mandamos pauta, renuncia a feitiçaria, renuncia a idolatria, e você fala, meu Deus, não acaba nunca. Nossa, eu sou crente, faço tudo. O que você faz, amado? O corpo de Cristo você serve como? O que você faz? Qual a sua influência no seu lugar de acesso? Essa moça que me deu esse testemunho, se você falar para ela que a renúncia tal serve para tal, ela fala, tem como você me mandar? Eu preciso fazer. Ela já está escrevendo renúncia. Não, porque eu recebi de Deus isso, tem que escrever para mim renunciar. Entende? Agora nós não podemos nos contentar com esse lugar que nós estamos, nosso lugar de dor. Queridos, preste atenção. Tem uma coisa que você não vai poder fazer pelos que te rodeiam. Tem uma coisa que você não pode fazer. Convencê-los. Esse papel é do Espírito Santo de Deus. Tire esse peso das suas costas. Não é seu esse fardo. Agora, em nome de Jesus, o teu papel é manifestar Cristo. É concordar com tudo, eu não posso discordar com nada, não posso criticar, não posso dizer que isso é pecado, não é isso. Mas não é teu papel e não é teu peso. A sociedade vai dizer que você não ganhou nem sua casa. A sociedade vai dizer. E você não ganhou nem sua língua. Ainda está falando mal dos outros. O que está falando de quem não ganhou a casa? Ganha sua língua primeiro. Antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave do teu. Nós não temos mais tempo de brincar. Nós precisamos aprender o que é correto e atuar. Tira esses pesos, esses fardos. Presta atenção. Você educou, criou, ensinou, fez seu papel, você vai prestar conta disso. Interceda agora. Não é teu papel. Espírito Santo, Senhor, é seu. É com o Senhor isso aqui. Eu intercedo, eu busco, eu clamo, eu oferto. Eu entro, eu me arrependo, eu faço tudo que está na minha altura. Mas não, esse peso não é meu. O Senhor deu para mim, para você, para nossos filhos, maridos e esposas, algo chamado livre-arbítrio. Para o seu pai, para a sua mãe. Poder de escolha, poder de decisão. Se você manipular alguém para vir para Cristo, você está atuando em feitiçaria. Não se manipula, se ensina e dá testemunho. Passou disso daqui, Jezabel, manipulação. Ai, vou dar um jeitinho. Não, vou levar. Para, as pessoas precisam querer o teu Cristo. Para de empurrar as pessoas. Elas precisam desejar. Elas precisam ver em você esse amor, essa presença. Não, mas eu tenho fé. E esse é um ato de fé. Amém, queridos. Amém. Exerça a sua fé. Mas não faça o papel do Espírito Santo. Não vai adiantar nada.
Eu já coloquei gente dentro da igreja, pela minha influência, pelo meu conhecimento, pelo meu respaldo. Essas pessoas não ficaram, elas não vieram por Cristo, elas vieram por mim. A conversão genuína de um cristão acontece no momento que ele entende que a vida dele sem Cristo não tem sentido. A partir do momento que ele entende que ele foi criado para um propósito em Cristo. Essa é a conversão. Não manipule. Não traga no laço. Não é essa a forma. E agora nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos encher por conta das festas do Senhor. E as pessoas virão por conta de um portal mágico que existe. Incha. Leve as pessoas ao arrependimento. Leve as pessoas a Cristo. Ensine os portais. Ensine as portas. Ensine o que libera. E é só. Ah, não, amanhã vai vir uma profeta aqui. Não, você tem que conhecer. Revela até CPF. O pastor não está, não vou não. Vou aproveitar. Cinco ministérios. Vamos falar do mestre? Vamos? Quem que é um mestre? O mestre é quem abre as escrituras e sente aquele desejo de ligar as informações, sabe, de desvendar os segredos, de desvendar os códigos. Você sabia que quando o mestre abre a Bíblia, as letras saltam? E o Senhor fala profeticamente com o mestre, dá palavras proféticas, inclusive, revelações, nas escrituras. O mestre vai trazer fundamentos. E um mestre desalinhado é um problema, gente. Não, um mestre desalinhado é melhor não tê-lo. Nós estamos em processo de restauração na nação e no mundo. As igrejas ainda não aceitam os 5 ministérios. Ainda não. Deveria, mas ainda não aceitam. Não, você não enxerga em lugar nenhum. Sério. E depois que você unge, libera, estabelece, demora um tempo ainda para a pessoa se encontrar e fluir na unção. Tem medo, tem vergonha. Deixa eu falar uma coisa para você que é mestre. Não ande pela revelação dos outros. Você precisa ter a tua revelação. Se você depender que alguém te mande conhecimento e revelação para você entregar, é só dar Ctrl+C, Ctrl+V. É errado? Não. Não é. A palavra do Senhor diz que os mais velhos ensinam principalmente as mulheres, né? Porque a Bíblia diz, as mais velhas ensinem as mais novas, né? Não é isso? Mas deixa eu te falar, mestre, se você não orar, jejuar, se você não buscar a face do Senhor, se você não buscar os dons do Senhor, você vai dar Ctrl+C, Ctrl+V o resto da sua vida. Se Deus revela a Ele, revela a você também. É o teu tempo, o teu processo. E no início é assim, depois você vai juntar aqui, com aqui, com aqui, com aqui, com aqui e... Entende? Não queira ser a mestre fulano. Não queira ser a mestre ciclano. Não queira ser. Não queira fazer. Não queira atuar. Não tem um jeito certo de pregar.
Tem gente que vai vir aqui na frente, vai abrir o computador, presta atenção, isso aqui é uma aula de libertação, e vai ficar aqui, não vai se mexer, vai falar, é a identidade da pessoa. Ela é assim. Você não tem que ser assim, você pode ser você. E você precisa ser você. Você tem que encontrar a sua identidade. Você tem que olhar para o seu dedo e ver que isso daqui não é igual ao meu. Eu faço uma coisa, você foi feita para fazer outra. E precisa ser descoberto, precisa estar atuante. Amém? Sabe o que nós fazemos? Quando nós admiramos uma pessoa, nós começamos a andar como ela, falar como ela, segurar como ela, caminhar como ela. Não estou falando que isso acontece aqui, não. Estou falando que é normal acontecer em todos os lugares. Se vestir como, caminhar como, falar como. Entende? É normal. Gente, uma vez, todas as mulheres que eu conhecia pintaram o cabelo de loiro. Tinha um cabelo loiro grande, todas. Começaram a usar calça jeans, tamanca ué. Qual é a sua identidade? Qual é o seu... Entende? Você não tem que ser eu. Você não tem que ser a apóstola Eliane. Você não tem que ser a profeta tal. Você precisa ser você. A maior libertação que nós temos é saber que você pode ser você. Amém? Eu posso ser eu. Eu não tenho que ser igual a ninguém. Ninguém tem que ser igual a mim. Entende? Você nasceu para ensinar. Qual parte você vai ensinar? Você é um restaurador? Quem é você? O que flui mais hoje? Porque amanhã pode o teu... Mas hoje, quem é você hoje? Você precisa saber quem é você. Aonde Deus está te levando? Apóstolo, eu não encaixei em nada. Nem apóstolo, nem pastor, nem mestre, nem evangelista, nem nada. O que eu faço? Serve, fique em paz. E está tudo certo, você pode servir. Você não tem que ser outra pessoa, preste atenção. Você pode ser você. Amém? Amém. Você não tem que ser outra pessoa. Você pode ser você. Apóstola, eu nasci para adorar. Adore. Amém? Apóstolo, eu nasci para evangelizar. Evangelize. Apóstolo, eu nasci para pregar. Pregue. Eu nasci para cuidar. Cuida. A sua identidade. O seu propósito. O meu propósito. Vai ser prestado conta. Nós vamos dar conta. Deus, eu não encontrei nenhum dos 5 ministérios, por isso eu não fiz niente. Eu não me movi. Você serviu o corpo? O que você fez? E tem um detalhe nos 5 ministérios. E esse daqui vai arrebentar com nós todos. O maior é o que serve. E eu vou te contar algo. Nós estávamos, eu e a apóstola, num território. E nesse território, alguém trouxe um testemunho. E havia nesse local uma intercessora, uma pessoa de Deus, uma mulher, e ela foi acometida de câncer e ela chegou a óbito, ela faleceu. E uma pessoa muito amada, muito querida, respeitada, honrada. Uma pessoa de Deus, de fé. E esse ministério é um ministério muito grande, né? Um ministério muito grande. E quando essa intercessora morre, o ministério fecha. E ninguém tinha explicação por que esse ministério fechou.
Porque foi a intercessora morrer, acabou isso, aquilo outro, ao ponto de 1 milhão de pessoas, 1.000 pessoas, se tornar em 10. E ninguém entendia isso. O que aconteceu? Nós não temos explicações. Mas quando você estuda os ministérios e a atuação do corpo de Cristo, você tem as respostas. Quem sustentava esse ministério era a que servia. Menorzinha. Todo mundo caminha, porque você está na brecha, servindo, intercedendo. Você tem noção disso? Hã? O efeito revelou a causa. E você querendo o melhor lugar. Você tem noção do galardão dessa mulher? Ela morreu, mas o que ela gerou? Você tem noção? Ao ponto de, momento de ela ser recolhida, acabar tudo. E ela gerou uma equipe, só que a equipe adoeceu, sofreu, perdeu a mãe espiritual, perdeu a conselheira, e todas as consequências de acabar o ministério, de cair isso, de cair aquilo, de cair, porque sem a unção, não tem. Você consegue entender? Elas não deram conta de dar continuidade do que aprenderam por nível de dor. Não na mesma intensidade. São mulheres de Deus, valorosas, estão caminhando, estão frutificando, estão vivas, amém? Mas aquele nível de unção não foi compartilhada. A Bíblia diz que a unção que eu honrar, nela eu vou prosperar. Só tem um motivo que me faz não prosperar. Ou é muita dor e você desiste de tudo, ou é a desonra, e não aconteceu a desonra. Esse caso foi a dor. A dor faz a unção vazar. Lembra? O sofrimento delas fez a unção vazar. Você já tinha ouvido isso alguma vez na vida? Existem lugares que quando nos perdem muito. Tem coisa que o Senhor deu para um lugar, porque tem uma pessoa específica lá que mantém isso. É uma coluna. Sabe o que é coluna? Você passa aqui, você nem vê. Está aqui todo dia. É quase que insignificante. Atrapalha, a coluna sai daqui. Porque os vídeos não ficam bons. Tira elas. Tira elas do lugar, insignificantes. O que eu quero trazer para você? Todos nós temos nosso lugar na mesa do rei. Amém? Todos nós temos nosso lugar. Você só precisa encontrar o seu. Se o maior é o que serve, eu conheço gente grande aqui. Amém? Pode falar, Pedro. Amém. Algo que é muito importante é nós observarmos nisso, principalmente, que a gente sabe que é uma dificuldade da igreja, né, das pessoas que estão começando, ou até mesmo aquelas que já estão, descobrir o seu chamado, descobrir o lugar onde o Senhor tem, primeiramente, é servir. Mas aonde? Em todos os lugares. Começa pelo departamento infantil, passa pelo louvor, passa pelos adolescentes, passa por toda a igreja, porque tem um lugar que vai queimar o seu coração. Tem um lugar que você vai fazer com mais amor, mais intensidade. E assim como você falou, P, todos os lugares que nós passarmos, se nós dermos o nosso melhor, buscando a sabedoria do alto, buscando a unção, porque muitas vezes a gente pensa que são 5 ministérios só que pode buscar, ou só o mestral que tem que buscar mais. Não. Todos os ministérios, se não mergulhar no Senhor,
se não mergulhar buscando sabedoria, discernimento, revelação, intimidade com o Senhor, não vai fluir. Nós vamos só fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, vamos ser papagaio, vamos só repetir o que ouviu, do que ouviu, do que ouviu, e não vai ter a revelação daquilo que o Senhor quer nos fazer. Em todas as áreas, nas áreas mais simples, que seja na limpeza da igreja, que seja lavando um copo, que seja servindo as crianças, não fazer por fazer. Mas eu estou aqui nesse período fazendo com excelência. Então eu vou preparar, eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o meu melhor no som, eu vou dar o meu melhor na mídia, eu vou dar o meu melhor, eu vou estar, eu vou chegar antes, o compromisso com o Senhor. E assim como você falou, nós vimos isso e vivemos isso, né? O ministério de intercessão, como ele é importante. Pode ser que seja, se não for o primeiro, deve ser o segundo, que ninguém vê, que não tem glória, que não tem aplausos, que, pelo contrário, todo mundo está ocupado e muito cansado para ir, mas é a base da sustentação da igreja. Então, tem muita gente que acha, eu não vou interceder porque eu não estou com o microfone na mão, porque eu não estou famosa, porque eu não estou viajando, porque ninguém me respeita. Mas eu quero te falar, já vi vários ministérios fechando, quando a coluna da intercessão saiu, a casa caiu. A casa caiu. Então, é algo muito importante. Agora, não despreze se você ainda não tem uma convicção do seu chamado. Passe pelos ministérios, faça tudo, aconselha, para um pouquinho, dá um abraço, dá uma palavra, sabe? Cuida dos carros, ajuda na limpeza, ajuda com as crianças. Vai chegar um momento, de tanto você servir, o Senhor vai te direcionar. Porque tem muita coisa, e eu sempre falo de um testemunho, que eu achava que o meu chamado era adoração, porque para mim não tinha melhor lugar, né? Então eu fiquei muitos anos na adoração, e meu negócio era adorar, e era maravilhoso, até que um dia o Senhor falou para mim: Helene, você já é uma adoradora, você só não precisa estar lá em cima na plataforma, eu tenho algo mais profundo para você. E aí eu entendi que eu ia para a adoração para interceder pelo louvor, para falar para aquelas meninas mergulhar no Senhor, porque Deus ia fluir delas uma santidade, um aroma suave, o compromisso da santidade de estar na frente, ministrando, louvando, expressando. Até que um dia o Senhor falou assim: esse tempo já acabou, então agora vai ser em outro lugar. E às vezes a gente corre do chamado, às vezes a gente sabe que é um ministério pastoral, cuidar de mulheres, cuidar de adolescentes, cuidar de jovens, estar com os homens. E às vezes a gente pensa assim: isso não é para mim. E às vezes a gente mesmo despreza aquilo que o Senhor colocou. Mas às vezes uma palavra que você dá até para o colega de trabalho, a vida dele muda. E às vezes fala: quem sou eu? Até hoje ninguém me reconheceu. E há muitos anos atrás eu aprendi uma palavra que foi muito forte no meu coração: não se pode esconder uma cidade edificada. Uau! No seu tempo, no tempo de Deus, quando você passar, quando você ser aprovada, o Senhor te levanta. E quando o Senhor te levanta, o homem pode tentar te abater de qualquer jeito, ele não consegue. Então não espere ser levantada por homens, porque o homem, ele tem que ter a sabedoria só de reconhecer o fruto que já está se manifestando. Mas tem homens que põem e que tiram. Aquilo que o Senhor estabelece, está feito. Então, aí não tem problema se ninguém me vê, se ninguém me reconhece, porque se você espera do Senhor esse lugar do chamado, do propósito que cada um de nós nascemos para fazer, Ele vai nos respaldar. Então, Ele vai nos apresentar. E quando você estiver pronto, o Senhor vai te apresentar para os principados. Esse é meu filho. Então, nós precisamos nos alegrar com isso. Não se pode esconder uma cidade edificada. Então, eu não preciso correr atrás do microfone, eu não tenho que ser a melhor para aparecer, eu não preciso correr para a plataforma, eu não preciso fazer caras e bocas, eu não preciso
fazer algo que nem é da minha identidade. Porque na minha simplicidade, ou no meu chamado, na minha identidade, o Senhor vai levantar. E é isso. Amém? Amém. Tremendo isso, sabe, queridos? Isso que a apóstola está falando é tão verídico e tão real, porque para nós caminharmos para ministérios como o apostólico e o profético, do apóstolo e do profeta, não que os demais não sejam sofridos, mas um profeta e um apóstolo, ele tem um peso muito grande. A própria palavra diz, né? Caminhai segundo a doutrina dos apóstolos e profetas. Por quê? O apóstolo, ele fundamenta, estabelece, abre territórios, muda a mentalidade através dos fundamentos. Estabelece, conquista. O apóstolo constrói. Mas quem fica no lugar que o apóstolo constrói é o pastor. Né? O profeta, ele muda o território, ele aponta, ele corrige, ele libera recursos. Amém? Ele... Só abrindo um parênteses sobre o profeta, na nossa nação, e principalmente em Goiânia, houve um descrédito muito grande para o profeta. Por quê? Porque muitos falsos profetas se levantaram. E é muito importante a gente entender que nós precisamos, não só no profético, mas principalmente, mergulhar em Deus, para que seja um homem de Deus, que ouça Deus, e que realmente aquilo que ele fala é real daquilo que o Senhor está passando. A conexão tem que ser muito limpa e clara. Então houve vamos dizer assim, uma desvalorização, um descrédito até. Então eu creio que o profeta, ele precisa mergulhar tanto, porque às vezes ele entra no jogo perdendo de 10-0. E ele tem que provar que ele é um homem de Deus, que ele é uma mulher de Deus. Ele tem que provar que ele é uma mulher de fé, um homem de oração, um homem que teme, que ouve o Senhor, um homem íntegro que mostra esse fruto. Lógico que em todos os ministérios, mas eu digo que o profético, então, ele foi muito marginalizado. É verdade. E 90% dos pastores, eles rejeitam os profetas. Por quê? Porque muitos subiram no altar dizendo profeta para profetizar em causa própria, ou para benefício, ou para agradar o pastor, a igreja, os irmãos, mas isso tem o tempo de validade. Então, e eu creio que o Senhor, nesse tempo, né? E eu creio, a Bíblia fala para a gente procurar, né? O melhor dom, procurar com zelo. Né? Isso não quer dizer também que a gente não vai operar nos 5. Às vezes, né, num culto, você tem uma palavra profética. Às vezes, você tem uma palavra também de ensino. Às vezes, você tem uma revelação. E muitas vezes o Senhor também te usa, né, para ganhar vidas no evangelismo. Então, nós não podemos achar também que a gente só vai operar num dom. Mas o Senhor diz que está à disposição, busca. Então, isso é algo muito, muito pontual que eu queria falar. Amém. Então, o profeta, ele confronta, corrige, exorta, traz o povo de volta para Cristo, confronta a morte, confronta a miséria. Tá fácil ser profeta? Não, né? Então, Não. O profeta precisa exercer essas funções. Apóstolo precisa exercer as funções. Então, geralmente, os apóstolos e os profetas, eles são um pouco mais moídos. E eu quero falar sobre isso. Amém? Quero falar sobre esse moinho que nós entramos. Na conversão de um apóstolo, porque quando você se converte, você não sabe nem para que lado vai, né? Você não sabe nem o que é conversão, né? Infelizmente é assim, né? Primeiro você se batiza para depois você ser discipulado, né? Para depois você ser evangelizado. Está errado?
Primeiro você conhece a Cristo e opta por Ele. Então você vai e se rende a Ele. Batismo é só consequência, amém? Então tá. Esse daí é o evangelismo saudável e correto. Geralmente na conversão de um apóstolo, ele é muito rápido o processo dele. É um pouco mais rápido que os demais. Como assim um pouco mais rápido? É levado muito rápido para o serviço. Eu me lembro que, quando eu me converti, dentro de 8 meses, mais ou menos, após o batismo, dentro de 8 meses, eu liderava os jovens da igreja. E nesses 8 meses, eu cuidava das crianças. Tinha culto que eu não podia faltar, que era de sexta de libertação e de domingo da busca do Espírito Santo. Agora os demais, e eu, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então eu vi que eu fui levada muito cedo e assim, a servir mesmo, servir. E a gente começa servindo mesmo, queridos. E começa mesmo. Eu me recordo de um pastor que passou na minha vida que me treinou muito bem. A igreja, quando ele chegou, ela tinha um nível de limpeza. E dentro de 3 meses, aquela igreja era outra, em limpeza. Ele comprava Veja. Naquela época, para ter um Veja, eu tinha 14 anos, queridos. Nessa época, para ter Veja, em algum ambiente, era uma pessoa com uma condição financeira muito boa. Né? Não preciso falar quantos anos atrás, mas eu tinha 14. Desnecessário, mas eu tinha 14. Então, vamos lá. 13 meses que esse pastor estava lá, a igreja, ela cheirava na porta. Quando você passava em frente, ela cheirava. Ela cheirava limpeza, os bancos eram lavados. O chão era esfregado de bombril. Os banheiros, nós lavávamos de bombril. Vaso. Então, nós somos forjados nisso, de limpar, servir. E ele vinha e falava, isso aqui está uma nojeira, isso aqui não parece a casa do Senhor, não. Eu, se fosse o Senhor, não habitava aqui, era nunca, que nojo. Ele falava. E nós não sabíamos, né? Eu imaginava, nossa, é verdade, as casas de Deus, as igrejas são tudo cheirosas, limpas, e a nossa é um chiqueiro, socorro, Deus, vamos limpar. Grupo de jovens, todo mundo lavando, esfregando, as marcas da parede, sabe? Eu não vou falar que igreja que era não, mas ela daqui para baixo era azul. Eu não vou falar que igreja era não, mas daqui para baixo ela era azul e daqui para cima era branco. Então nós esfregávamos de bombril tudo, sabe? E a parte azul era fácil, porque era tinta a óleo. A parte branca, só o sangue do cordeiro. E ele nos forjou, né? Dentro de 1 ano e pouco de batizada, 1 ano e meio mais ou menos, eu era obreira. E as obreiras, elas usavam uniforme. E tinha que comprar o sapato do uniforme. E eu, audaciosa no mundo, fui para uma loja, que era na cidade de Cascavel, para comprar o meu sapato. Porque em Toledo eu tinha procurado em tudo e não tinha. E eu fui para Cascavel para comprar meu sapato. Quando eu cheguei em Cascavel, eu encontrei um muito mais bonito do que o sapato da igreja. Comprei o sapato de veludo azul, rico, nobre. Gente, elegância. E eu coloquei aquela roupa, falei, uau, tô linda, né? Eu já tinha uns 15, eu acho 16, não sei, uma coisa assim. E obreira, né? Cheguei com o sapato. Uniformizada. Vamos passar a vistoria nos obreiros ungidos. Detalhe, a obreira que me levou falou assim, não compra, vai dar problema. Eu, que problema? Quem é que vai implicar com sapato? Só se tiver problema. Gente, estou aqui, arrumada, bonita, elegante, ungida. Fui ungida obreira. Quem que vai arrumar problema com sapato só se tiver um parafuso a menos? Vamos fazer vistoria no uniforme dos obreiros, porque é a Santa Ceia, próximo domingo.
Obreira Adriana, tem alguma coisa errada com o seu sapato? Não, não tem. Tá tudo bem, encontrei esse, achei bom, bonito. Não serve para a obra. Meu Deus, eu não tenho mais dinheiro para comprar sapato. Banco. Seu uniforme, você não tem uniforme. Esse sapato não é uniforme. Banco. Quando a senhora encontrar o sapato da Piccadilly, que é ele, Zu. Quando a senhora encontrar o sapato, o salto é desse tamanho, não é tamanho do seu. Imagine meu salto. 15. Não, 15 não. Assim. Que cheio de obreiro bonito na igreja, gente. Eu com salto maior. Não. Não pode. Esse salto. Tá bom, pastor. Eu falei, eu vou rodar o Paraná inteiro, vou achar meu sapato, vou sair desse banco. Achei o sapato. Na ceia eu estava, ó. Vistoria dos obreiros para a Santa Ceia. Obreira Adriana, encontrou sapato? Banca é lugar ruim, né? É ruim, pastor, perdão. Deixa eu te falar, esse cabelo não serve para ceia. Redinha. Nem um fio para fora. Nada. Redinha, coque, aqui, ó. Que? Coque? A jovem tem que usar? Cabelo lindo esse. Arrume uma redinha, senão não vai servir a ceia. Obreira, pelo amor de Deus, me arruma uma redinha sua. Não. Falei que você tinha que comprar redinha. Mas que redinha que vai caber nesse tanto de cabelo? Corta. Ah, bruxa. Redinha maior, minha filha, maior. Compra uma redinha maior. Eu nem sabia que tinha redinha. Redinha menor, redinha maior. Eu vejo essas mulheres com isso, coisa mais feia. Achei que elas não se cuidavam. Gel. O laço azul. Lindo. Um lenço aqui amarrado, azul, lindo. E o laço do lenço também tem que ser bem feito. E a posição bem certa. E eu cansava. O culto inteiro aqui de pé, do lado. Cansava, soltava as mãos. Reunião de obreiro. Taca. E aí, queridos, assim fui, sendo forjada, formada, com muito amor e carinho, sempre. Né? Como vocês podem ver. Chegou no meu dia de preparar a ceia, porque preparar a ceia é outro nível. Não, servir a ceia é um nível, preparar a ceia é outro nível. E chegou o meu dia de preparar a ceia. O quê? Chegou o dia de eu preparar a ceia, outro nível. Preparar a ceia, queridos. Fui preparar a ceia. Não, linda. A obreira que preparava a ceia chegou... Falei, o que aconteceu? Se trancou lá na sala e ora em língua, e ora em língua. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa muito séria acontecendo. Nada a ver comigo, é óbvio, né? Porque eu não fiz nada, estou preparando a ceia. Obreira, a senhora orou quantos minutos antes de preparar a ceia? Não orei. Obreira, pelo amor de Deus, você contaminou a ceia inteira. Pastor entra.
acontecendo aqui? Ah, pastor. Obreira Adriana preparando a ceia sem orar. Eu, bruxa. Outra bruxa. O pastor deu risada, sabe? Porque ele viu que era um negócio assim, né? Desiste, que você não vai ser obreira aqui nunca. Já tem as obreiras desse lugar. Você vai pedir para sair. Não, minha filha, você tem que orar meia hora, de joelho, em línguas. Você precisa orar, consagrar, abençoar. Não se corta pão nessa tábua. A tábua do pão, a vasilha de arrumar o suco, o pano de secar as mãos, a luva de manusear, está lá dentro do armário. Eu falei, gente, mas daí na hora de servir, todo mundo pega a mão. Eu lavei a mão, obreira. Meu Deus do céu. Meu Deus. Lá vai eu botar a luva, orar, dobrei o joelho, meia hora. Será que deu meia hora? E se não deu meia hora? Orei, falei em línguas. Se não falar em línguas, não faz ceia. Falei em línguas, orei, fiz tudo, levantei. Gente, estou para lembrar o nome da obreira. Não estou lembrando. Eu acho que ela vai me lembrar de mim. Cleusa, lembrei. Beijo, obreira Cleusa. Me treinou bem. Me mandou para outro nível. Fiz a ceia. Nunca mais fui chamada para fazer a ceia. Nunca mais. Fiz uma coisa muito errada, né? Tábua era de cortar carne. Não sabia, gente, que tinha. Né? Não tem ninguém aqui, estou eu fazendo. Estou aqui arrumando, tudo arrumadinho, coisa bonita. Ensina batendo. A parte das mais velhas ensina mais novas é essa, tá? Então, daí, desse lugar de obreira, de líder de jovem, de criança, de esfregar o vaso da igreja com bombril, desse lugar aí foi que eu comecei. E aí você às vezes olha aqui e fala, é muito bom.com. E essas aqui são partes que eu posso contar. Agora tem coisas que nem dá para falar, porque senão você vai desviar. Você desiste. Não, de gente boa, famosa por aí, você vai falar, não, essa pessoa não fez isso. Fez. Então essas partes aí a gente ainda pode contar, porque é tolerável, né, esse tipo de coisa. Né? É feio, mas é tolerável, porque, né? Então, o apostolado, o apostólico, o ministério, ele começa debaixo de muita humilhação. É debaixo de muita humilhação. Não é assim, senta aqui que eu vou te ensinar. É bota no fogo, e se queimar, é porque é ruim. Está em pecado. Foi assim que o Senhor nos levou a começar. Então, eu já te adianto que para você chegar na tua função ministerial, você vai precisar passar no serviço, como a apóstola falou. Você vai precisar, e você vai encontrar isso, e é o próprio Deus que te permite encontrar. Alguém vai te mandar para o próximo nível. Precisa de alguém. Não, e deixa eu te dar um código aqui. Se você quer subir, lava logo, começa a lavar logo. É verdade. Não, deixa que eu lavo. Gente, você aprende, é com os outros, você não aprende sozinho não. Se eu estou contando para você, faz logo. Pergunta, tem alguma forma especial de fazer a ceia? Ô apóstolo, tem que usar sapato da Picadilly? Não? Aprende com meus erros, não vai para os seus.
Não, deixa eu te contar. Aí já grande, já maior, já adulta, né? Passei processo, mais processo, mais processo, mais processo, mais processo, mais processo. Estou eu lá, um belo dia, o Senhor fala comigo. Eu com as crianças pequenas, né? Gente, meus filhos precisam de uma escolinha, eu vou ofertar a escolinha para essa igreja. Madeira, altarzinho, cadeira, lápis, caneta, tudo. Pastor, nossa, que benção, minha filha, nós precisamos, a igreja precisa mesmo para lugar para criança. Eu falei, pastor, o que o senhor acha de fazer um lugar para culto mesmo, para não ficar um lugar de brincar? Porque brincar, eles brincam na escola, em casa. O que o senhor acha de ensinar eles a sentar, se portar, ouvir a palavra, tirar ofertinha? Não, acho excelente. Uma semana. Contrata um, compra de outro, faz isso, faz aquilo, contrata pintor, pinta, arruma, organiza. Tadã! Pastor foi embora. Na sexta-feira. Domingo tinha outro pastor na igreja. Eu não sei quem foi circunciso que construiu isso daqui. Pode cavar? Eu que não vou falar que fui eu, né? O outro pastor foi embora. Todos os obreiros sabiam, é óbvio. Ele mandou desfazer tudo. Ele trouxe o altar da igreja, que era lá, para o lugar da escolinha. Desmanchou tudo. Amontoou tudo. E amontoou lá no final. Criança tem que ficar dentro do culto. Criança não sai da igreja. Ele virou a igreja. Você para de ofertar? Você pode escolher. Ou você pode continuar levantando memorial. Você está levantando para quem? Para o pastor que foi embora? Para o pastor que ficou? Para os meus filhos? Para os filhos das obreiras? Não, as obreiras eram tudo amigas, a gente era tudo amiga, ensinava as mais novas. Ó, gente, lembra, né? Quando você for fazer ceia, você faz assim, você ora. O que ele fez? A oferta. É fácil? Você já pensou você fazer isso aqui dentro dessa igreja? Aqui, não estou falando em outra não, aqui. E alguém chegar, o que você vai fazer? Você pode escolher o que fazer. Mas isso são coisas para nós pensarmos, sabe? Porque a gente olha e acha que a caminhada do outro é mais fácil. E passou um outro tempo, nós mudamos de prédio, estávamos em outro território, em outro lugar, mesma cidade, outro bairro. Mudou o pastor. E veio uma pastora e um pastor, e essa pastora ela tinha problema psicológico. Mas quem que sabe? Ninguém, né? Nem sabia de Lilith naquele tempo. Lua, então? Só sabia que ela influenciava as marés, os peixes, gravidez e cabelo, mais nada. Esse tempo eu já sabia disso. E ela tinha problema psicológico. E, gente, eu tinha feito um propósito com o Senhor, de anos, de eu comprar os fardos de suco de uva e eu fazer com as minhas próprias mãos o pão da ceia. E eu fazia isso. Com a ajuda da irmã Cleusa, eu aprendi a orar, consagrar o pão, o trigo. Então eu fazia todo um momento especial e às vezes levava até para o monte o trigo, o óleo, o sal, que era confeccionado, o pão. E eu fazia esse pão. E eu tinha uma secretária que se chama Dona Cleusa também. Olha que coincidência. Que me ajudou a criar minha filha. E ela me ajudava a fazer o pão.
E chegou um tempo que ela, gente, crente, mulher da Assembleia de Deus, mulher de Deus. Chegou um tempo que ela mesma fazia o pão. E eu e ela fazíamos o pão. E nem cilindrava. Sabe aquele pão que você sova, cresce, e aí você só estica, e ele fica a coisa mais macia, gostosa? Ela é, que ela é viva, ela mora na mesma cidade ainda. E dias de ceias, eu chegava com o pão e com o suco, feliz, sorridente. Vamos cortar o pão da ceia. Eu ia cortar o pão da ceia. Tem alguma coisa errada, mas não é comigo, né? Não é possível. Estou cortando o pão da ceia, arrumando. A ordem era só comer depois que eu comesse, porque Deus revelou para ela que estava envenenado. Não, tá gostoso? Prova. E eu, claro, come. Depois que eu comi e bebi, ela comia. Mas eu nunca me... Aí uma obreira, né? Ei, obreira, você não sabe não, vou te contar. Agora que ela foi embora. Eu, o quê? Ei, você sabia que ela dizia que estava tudo envenenado? Não, não dizia isso não, dizia. Que não é possível. Não acredito nisso não. Então tem humilhação, tem dores no processo que você não entende quando está acontecendo. Mas é para te forjar para um nível maior. Você acha que eu nunca mais peguei um caso desse, eu já sendo pastor e vendo gente doida com revelação dizendo que está? Só que como eu já passei, eu sei lá socorrer a pessoa, né? Eu sei lá socorrer a pessoa e tirar ela da acusação. Hoje, né? A gente já sabe que quem faz isso é Jezabel. Ela que faz acusações. A pastora da época era Jezabel? Não, ela tinha um problema com as rainhas dos céus, né? Então hoje eu já sei ir lá e socorrer a pessoa, tirar ela desse lugar. Sei socorrer quem está acusando e sei socorrer quem está sendo acusado, não é? Porque a acusação vem de Jezabel. Então é tão interessante que a gente vai passando esses processos de dor, porque isso é vergonhoso, dói, humilha, machuca, fere. Só que esses processos nos dão autoridades. Nos leva para níveis maiores. Amém? Isso te muda de nível. E eu estou falando de coisas que aconteceram há... Não, 15 anos atrás... 12 anos atrás, a Giovana tem 14. 12 anos atrás o pão. E a escolinha... Giovana tinha 1 ano e meio, 2 também. 12 anos o pão, 12 anos o altar. O outro não é humilhação, o outro é ensinamento mesmo, né? Na época, para mim, era humilhação, porque a minha mente era pequenininha, aquilo era uma humilhação. Mas o que eu estou querendo te dizer? Que o teu processo não está ruim. Está ruim? Tá não, né? Tá? Então, tinha imaturidade, criancice, né? De comprar outro sapato. Lógico que tinha, gente, mas eu era uma criança, está tudo certo. Criança faz coisa de criança. Está tudo certo, né? Hoje que não pode fazer coisa de criança, porque hoje é outro nível, outro processo. Mas o que eu quero dizer para você? E outra, gente, isso tinha que guardar tudo em sigilo secreto, porque senão, que filho que ia se converter? Não, corria risco de eu apostatar, né? Com uns exemplos desse. Não corria? Corria.
Mas pela misericórdia de Deus, Ele foi curando, restaurando, levantando, né? E a gente foi caminhando. E isso foi uma vida. Eu tenho 27 anos de convertido, e isso foi uma vida. Essas coisas são pequenas, mas que podem ser contadas porque são do corpo. Foi do dia a dia desse tempo, dessa época. Então pode ser contada. Eu não estou expondo ninguém, nem nada. Então, o que eu quero te dizer? Um apóstolo, ele é forjado na dor. E deixa eu te dizer, a morte do apóstolo é na dor também. Não tem. A Bíblia diz que nós somos a escória. Procura para mim esse texto, fazendo um favor. Escória, apóstolos, Bíblia. Coloca isso. Coloca aqui para ser lido antes de iniciar aqui. A escória. Sabe o que é escória? Nós estávamos num tempo aqui de intercessão, eu e a apóstola, pelos apóstolos que estavam na missão, tratado como bandido. Sem comida, sem água, sem sofrimento. A parte mais desprezível são os apóstolos. O que é isso, apóstola? Não é assim. Não é porque você não conhece. Não é porque você não sabe. Não é porque os apóstolos não contam para vocês o que passa. Vai contar coisa de 15, 20 anos atrás. Porque se contar de 6 anos atrás, vocês desmaia. Pode. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. O 14. Não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Pode voltar para o 13. Então, a Bíblia diz isso, é porque em determinados momentos seremos honrados, amados, respeitados. Em determinados momentos seremos escória. E eu tenho certeza que se eu conversar 1 hora com cada um aqui, você vai me contar de coisa que você passou, que eu vou chorar com você. E se ser acusada de projetar um envenenamento, ou estar, sei lá o quê, fosse a maior acusação já sofrida por mim, estava ótimo. Mas não. Os níveis só foram crescendo, de 12 anos para frente, só foram crescendo. Então, às vezes, você olha para um apóstolo. Estive na casa do nosso apóstolo há poucos dias, vocês viram, fomos, voltamos, né? Ele nos leva bastante, porque a gente é discipulado, presta conta, é ministrado, é aconselhado, né? Nós temos pai, graças a Deus. Essa casa é uma casa que tem paternidade, realmente, né? E eu posso te dizer que também tenho, né? É o mesmo pai apostólico, nós temos isso. E nós conversando, e ele me contou um pouco do que ele passou. Um pouco. E de verdade. Você deve estar apavorado de ouvir que eu passei isso aqui, sobrevivi, estou aqui rindo disso aí, está tudo certo, né? Mas ouvindo ele contando o que ele passou, eu não sei como que ele está vivo, como que ele está de pé. Não sei. Não sei como que ele está de pé. É só a graça de Deus para permanecer. Porque, gente, você fala, meu Deus, precisa de tudo isso. Minha vontade era de pegar ele no colo. É muita dor. Eu conto isso, e conto mesmo. Quando ele teve numa das viagens dele em Rondônia, e eu fui buscar no aeroporto, ele veio
chorando a viagem inteira, contando o processo de dor. Você olha para o apóstolo Léo, você vê ele chorando? Mas ele chora, ele tem dor, é homem. E eu sei das dores dele, porque eu sou apóstolo. Os meus filtros não deram conta do nível de dor dele. Eu fiquei desse tamanho aqui, ó. Você já viu o sapo quando incha? Dobra. Muita dor. Aí você vai entender por que a azeitona, para gerar unção, precisa ser esmagada, triturada. Para gerar uma unção do libertador de Israel, uma unção, precisa de um nível de prensa muito dolorido. E as pessoas que nos prensam não são pessoas que nós não admiramos, são pessoas que a gente admira. Muita dor. Eu falei, agora eu vou poder lavar todas as minhas dores. Meu papo chegou e agora vai estar tudo bem.com. Vou buscar ele e nós vamos vir conversando. Filha, você ia falar alguma coisa? Não. Dor? Eu não tenho dor. Dor tem o Senhor. Não, brincadeira, eu chorei também muito. Mas quando você escuta a dor do outro, sara a tua, porque a tua é desse tamanho. Eu estou te desencorajando a ser apóstolo? Jovem, estou te desencorajando a ser apóstolo? Não, não estou. Jovens, eu estou te desencorajando a ser profeta? Não. Estou desencorajando a ser pastor? Não. Eu estou tirando o romantismo. Porque quando você vai para a guerra sabendo o que você vai enfrentar, você, sábio, né? Amanhã você não está mais aqui, está em outro lugar. Você vai saber o que fazer com uma ceia. Você vai saber, né? Porque você não precisa passar por isso. Amém? Você não precisa. Porque você está ouvindo a dor de outro. Você vai entender que tem mulheres em cargos, mulheres do lado de pastores, profetas, apóstolos, completamente pneu. E você não vai se escandalizar. E quando você chegar lá, você já vai saber como agir. É isso. Assim como existe homens completamente. Já pensou? Rebenta tudo isso aqui. Gente, cheirando tinta. Quem é que não viu que isso aqui foi feito antes de ontem? Aí sobra das tintas, está onde? A lona. Para pintar e não sujar o chão. Isso é uma ação normal? Gente, não é. E você vai encontrar gente assim. E você vai precisar passar, suportar e permanecer. Amém? Amém. Se esse era o projeto, falhou. Porque eu aqui estou. Amém? Amém? E é assim que você vai ser levantado e vai ser enviado e vai permanecer. Não vai ser escândalo para você. Tem gente de todas as formas, em todos os lugares, com título, com unção, com nome, mas na hora que você aperta um pouquinho, é só o romantismo que precisa sair. O ministério apostólico é lindo. Deus nos dá autoridade sobre as nações. Só que se Ele não forja nós antes, o que a gente vira, gente? Com um nível de autoridade que o apóstolo tem? Último popstar. Hã? Eu não entendi, fala mais alto. Tudo para os tronos. O que
faz com tanta dor? Na sua opinião, o que faz? Suporta. As pisaduras nos transformam, as cicatrizes, os ferimentos saram, viram cicatrizes e viram patentes. Amém? Aleluia! Deixa eu te falar, ferimento sara. Você só precisa estar no lugar de ser curado. Você acha que hoje não tem ninguém me ferindo? Daqui 10 anos eu te conto. Aposta, conta? Pode? Nós não podemos. 2 anos, tá bom. Você acha que não tem ninguém? Tem. Nós estamos passando. Eu vou ali, ela passa um salzinho aqui. Sara, unge. Vou lá, passo um salzinho lá. Sara, unge. Amanhã isso aqui é patente. Amém? Você que almeja ministério, você que almeja servir o corpo, bem-vindo. Amém? Bem-vindo, a história é essa. E deixa eu te falar, biblicamente, foi pior. Biblicamente foi pior. Negócio de esfregar banheiro com bombril, o que é isso, gente? Não é niente. É óbvio que para 14 anos, com uma mentalidade de uma menina de 14 anos, era difícil. Né? Hoje, com uma certa idade, pouquíssima, é fácil. Mas não é. No momento que nós estamos passando, as acusações, os açoites, as humilhações, as vergonhas, os mimimi, as rejeições. Gente, se quer saber se é apóstolo, analisa o nível de rejeição que você tem. E você não vai ser apóstolo para esse povo que está te rejeitando. Fique em paz. Passa no teste. Eles são instrumento. A rejeição é para te levar para o lugar que você vai estabelecer o propósito. Não é aquele lugar. Esquece essa gente. Abençoa eles. Aqui está proibido desistir, amém? Abençoa quem te rejeita. Rejeita porque não tem bom gosto. Já falei para vocês. Tem bom gosto quem te rejeita? Tem nada, gente. Péssimo gosto. Não. Não é nobre, não tem bom gosto. Sabe por que ele te rejeita? Porque não é lá o seu propósito. Sabe por que Jesus foi rejeitado? Porque nós precisávamos ser alcançados. Yes! Amém? É só isso. Se você entender isso, vai doer muito menos. Para viver ressurreição tem que passar pela morte. Tem que passar pela rejeição. Tratamento. A palavra tratamento, gente, foi tão descredibilizada, tão... não é. Deus está tratando. Não é isso, não. Tratamento, você já viu o tratamento de couro? É você transformar algo fétido, feio, em algo lindo. Olha para uma bolsa, olha para um calçado. Aquele couro passou por um processo de tratamento. Uma reconstrução, uma mudança de forma, uma transformação. Tratamento não é em nada desonroso. Tratamento é nada mais, nada menos do que o propósito de Deus sendo estabelecido. O odre teve que ser tratado. Vinho novo. Odre? Pode colocar vinho novo em odre velho? Quem está no processo de tratamento aí? Amém? Olha,
no lugar da sua rejeição. Não é o lugar da sua atuação. Não é para esse povo. Fique em paz. É só o processo, você vai chegar onde você vai ser uma granada, uma bomba, uma aljava. Ogiva. Ogiva. Aljava é... Mas você pode ser também uma aljava, suporte para filhos, pode ser também. Amém? Não é esse lugar aí, não. Aceita o processo, suporta o processo, permaneça. Perdoa, libera. Sobe o degrau. Autoridade, patente, se conquista com cicatriz. Todas as vezes que você vê um general, você pode ter certeza que ele tem muitas cicatrizes. Não tem como você subir de nível sem cicatriz. Ninguém vai para a guerra e sair ileso. Ninguém. Esquece isso aí. Mas tem o processo da cura, tem o tempo de ser restaurado, tem o tempo de ser curado e tem o tempo de manifestar. Amém? Mas eu oro a Deus para que você seja despertado para um nível de maturidade. Amém? A igreja precisa crescer madura. E você precisa ser um libertador de ponta. Amém? Quando você ouvir alguém falar que você está envenenado, você vai falar, já não sei como que resolve isso. Pode deixar comigo. Amém? Vamos orar? Vamos orar, vou abençoá-los. Apóstolo, quer orar? Posso orar? Posso? Já quero chamar a existência, as patentes que vocês têm, porque todos têm cicatrizes aqui. Amém? Que essas patentes, elas apareçam e você seja levado para o local determinado pelo Senhor. Amém? O local determinado pelo Senhor é em Deus, tá? Níveis serão libertos. Pai, na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach, nós elevamos os teus filhos diante do Senhor. Rendemos, Pai, Senhor, essa escola de hoje, nós rendemos ao teu trono. Já apresento, meu Deus, todos os frutos, Pai, até os testemunhos. Presto conta da unção, presto conta dos frutos, devolvemos ao Senhor, Pai, tudo que foi gerado aqui, tudo que foi falado. Oramos para que o fogo do seu altar purifique tudo, cada palavra, que nada seja distorcido. Pai, que o testemunho contado aqui seja para edificação e crescimento, amadurecimento, maturidade da noiva. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, liberar sobre os teus filhos a bênção de Adonai. Senhor, nesse dia de tabernáculos, Pai, onde teus filhos estão tabernaculando com o Senhor, estão sendo edificados, Pai, como tenda, como sucar, Senhor, para a habitação do Senhor. Cada corpo, cada alma que está sendo elevada, que está sendo transformada, que está sendo, Pai, moída talvez hoje aqui, Pai, com tantos ensinamentos pesados. Senhor, nós rendemos ao Senhor e pedimos, Pai, habita com os teus filhos. Senhor, abre o entendimento da tua noiva, da tua igreja, Pai, para níveis maiores, em nome de Yeshua HaMashiach. Pai, nós queremos declarar todas, Senhor, as cicatrizes sejam agora transformadas em patentes. Amém. Senhor, que todas as feridas que estão expostas, Pai, agora em nome de Yeshua HaMashiach, seja liberado bálsamo de cura. Profetizamos cura sobre cada dor, na frente, Pai, nas costas. Meu Deus, gente, nossa, eu vi um rasgo aqui imenso na frente. Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, na frente, Pai, no peito, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, coloca unguento, coloca cura, Pai, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, nas costas dos teus filhos, Senhor, todo nível de traição, todo nível de dor, de açoite, de calúnia, de difamação,
de machucaduras, Pai, que teus filhos sofreram, em nome de Yeshua HaMashiach, nós declaramos cura, e declaramos, profetizamos, que essas feridas, Senhor, cicatrizam e trazem patentes e autoridade, em nome de Jesus. Sejam abençoados, sejam levados ao destino profético, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu os abençoo para crescer, prosperar e frutificar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.